Muito boa tarde, meus amigos. Eu sou Alexandre Marques, eu estou aqui com o Dr. Milton Gustavo. Nós estamos aqui para tentar fazer uma espécie de síntese geral do evento O Futuro do Estado Brasileiro, o Ativismo Judicial em Debate. Dr. Milton, fala um pouco para a gente da origem, da história do ativismo judicial, o que é, quando é que começou? Bom, após a Segunda Guerra, com todos os problemas que houveram, o Holocausto, etc., o fato de um poder executivo eleito democraticamente ter cometido algumas das piores barbáries, né? O debate jurídico mudou agudamente, né? Praticamente o positivismo jurídico se foi sepultado e houve a ideia de que era necessário trazer noções de direitos humanos e etc. para a fundação constitucional dos países. Então as constituições que surgiram na segunda metade do século XX, elas sempre vinham recheadas de princípios e muito abstratas e etc. Então elas se tornaram espécies de petições de valores, né? E obviamente esses valores deveriam ser realizados pelo judiciário. Então criou-se entre os juristas a noção de que, embora a experiência alemã seja muito única, né, de uma democracia em que tudo aquilo aconteceu, seja algo idiosincrático, né? Mas entre os juristas criou-se um consenso de que o papel do direito e do judiciário seria limitar o poder, especialmente o poder executivo, né? E o neoconstitucionalismo é um pouco disso, quer dizer, achar que a ordem constitucional tem certos valores, né, e esses valores, ao contrário do que achavam os justnaturalistas, que seriam valores perenes, abstratos, etc., eternos, né, imutáveis, né, eles achavam que eram valores de dignidade constitucional, né, Sim. E que o judiciário, então, seria... E aí surgiram essas expressões do direito contra-majoritário, né, quer dizer, a ideia de que o papel do judiciário é limitar a democracia, porque certo. Democracia demais é perigosa. Certo. Então a gente surgiu depois da Segunda Guerra Mundial como uma espécie de resposta aos crimes do nazismo. Tem ali uma origem alemã, né? Uhum. Assim, vem da cultura jurídica alemã e essencialmente é uma substituição da lei, do direito fundado na lei por um direito fundado em valores, né? Vamos dizer assim. E Milton diz assim, de uma maneira, por que isso não é uma coisa boa? Porque falando assim, em abstrato, parece um negócio maravilhoso. A lei é uma coisa ruim, é uma letra morta, por que a gente não pode decidir tudo baseado em valores? Basicamente isso é uma coisa, a ideia é boa, né? Talvez o primeiro a defendê-la foi o Gustav Hadbrook, um jurista que você conhece muito bem, porque era um rival do Carl Schmitt. Sim. E depois da Segunda Guerra, ele que tinha aderido inicialmente ao positivismo, ele formula a fórmula de Hadbrook, segundo a qual injustiça extrema não é direito. A fórmula de Hadbrook já tinha sido dita por Santo Agostinho, por Santo Anselmo, por Pedro Abelardo, por Santo Tomás de Aquino. Ou seja, não é uma doutrina que veio com nenhuma novidade teórica. Não, mas se você perguntar a um jurista moderno, ele vai dizer que é a fórmula de Hadbrook. O Hadbrook foi o cara que descobriu para os juristas modernos que a injustiça extrema não é direito. E qual é o problema disso, né? Que nem todo mundo é Adolf Hitler. Né? Então hoje o sujeito quer decidir até campeonato brasileiro de futebol com base em princípios. Dizendo, não, a gente precisa limitar aqui, nós precisamos limitar os outros poderes, limitar o executivo. Né? Não, o presidente quer nomear um amigo para um cargo, não pode porque é amigo. Quer dizer, tudo agora virou um caso de intervenção, quando na verdade a intervenção do judiciário necessária com base em valores, ela deve ser uma exceção. Sim, né? Sim. Quer dizer, se você quer ter uma democracia, você tem que ter um amplo espaço para o debate público, né? Um amplo espaço para os consensos e um pequeno núcleo do direito, né? Que vai ser protegido pela ação do judiciário. Mas agora é justamente o contrário, né? Agora é justamente o contrário. A ideia de que, na verdade, o judiciário tem que se intrometer em tudo e ele, na verdade, é que vai promover esses valores à margem dos consensos, né? E isso é um fenômeno mundial, como você sabe também. Sim, é um fenômeno mundial. Dr. Milton, e no Brasil? Assim, como é que isso chegou e como é que é a história concreta do neoconstitucionalismo e do ativismo judicial na história do direito brasileiro recente? Bom, certamente após a Constituição de 88. Né? E com as últimas formações do STF, isso se adensou muito, né? Quer dizer, você tem
a forma como a corte se enxerga ela é muito única, né? Eu vou lhe dar 2 exemplos. Na ADO 26, ação declaratória de omissão número 26, o ministro Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, ele disse mais ou menos o seguinte, que era preciso promover avanços no Brasil, só que o parlamento e os políticos não podiam fazê-lo, porque estavam adstritos ao escrutínio público das eleições. Sim. Então, que incumbia ao judiciário promover essas alterações que eram impossíveis às autoridades eleitas. Sim. Ou seja, em outras palavras, existe um problema no Brasil que é a democracia. Os políticos precisam de votos e as pessoas querem opinar, né? E nós temos que mudar mesmo que ninguém queira. Sim. Quer dizer, a raiz dessa ideia é neoconstitucionalista, mas é óbvio que ela é uma perversão. Sim. Quer dizer, ela é a ideia que, na verdade, do neoconstitucionalismo clássico, da ideia de que algumas maiorias em algumas situações são perigosas, passou-se a ideia que o ideal é o governo da minoria iluminada. Sim. Quer dizer, houve um longo caminho para chegar nisso. E veja que isso é dito no voto, né? O voto público, não é apenas pensado. E eu acho que aquele artigo do Luiz Roberto Barroso, ele é muito significativo, né? Quando ele diz que as Supremas Cortes têm 3 funções, né? 3 funções: a contramajoritária, a representativa e a iluminista. Sim. Quer dizer, a contramajoritária, tradicionalmente, se dizia que havia alguns pontos do direito que não estavam à disposição das maiorias parlamentares. Por exemplo, eu não posso implementar a pena de morte no Brasil por conta da Constituição. Então o judiciário deveria intervir. Mas ele diz o contrário, que direito contramajoritário é porque o judiciário deve estar à disposição da minoria, das minorias. Ele diz que deve ser representativo, o que é uma coisa interessante, porque já existe o parlamento. Sim. Então, se o juiz quer representar alguém, ele quer representar os que não foram eleitos. Exato. Né? Ou seja, os derrotados, o projeto político derrotado, que é a realidade brasileira. Né? Os partidos que mais têm sucesso na judicialização da política são o PSOL, a Rede, partidos em que ninguém vota. Né? E a última, que é mais engraçada, é a missão iluminista, que ele diz que uma Suprema Corte tem que empurrar a história, empurrar o país para o progresso e acabar com pontos obscuros da cultura, do direito, da política, etc. Então tem que promover o progresso, né? Levar o país para o futuro. Então a função é a gente chegar num futuro idílico em que todo mundo será Luiz Roberto Barroso. Perfeito. Será um país de 210 milhões de Barrosos e aí a droga vai ser liberada, o aborto vai ser permitido, etc, etc. Então, na verdade, ele acha que o fim do direito é realizar os seus valores. Sim. Né? E isso está escrito para quem quiser ver. Então houve uma transformação na ideia de posição do judiciário, que eles se sentem realizando um projeto de democracia, mas um projeto de democracia sem povo. Sim. Tá? Ou seja, o povo é o inimigo da democracia do judiciário. Isso é dito quase que abertamente. Sim. Eu acho curiosa essa alusão do ministro Barroso ao iluminismo, porque normalmente as pessoas esquecem que quando se fala em iluminismo, nós não estamos falando em democracia, mas a teoria política mais característica do iluminismo é o chamado despotismo esclarecido. Exato. Que é justamente o que o ministro Barroso propõe ali, não tanto nas entrelinhas, né? Na verdade, propõe claramente como interpretação sua do papel do STF. Que é iluminismo e não quer dizer que seja uma coisa boa, porque supõe o mando das pessoas que são dotadas de razão sobre aquelas que não são. Até, se você me permite, óbvio, o despotismo do iluminismo é um autoritarismo esclarecido, exato, por assim dizer. O ministro defende isso abertamente em uma entrevista também mais ou menos recente. Ele disse que há 2 tipos de pessoas na República, as que concordam com ele e as que ele vai convencer. Então, o futuro do brasileiro é se tornar o Luiz Roberto Barroso. Né? Então, ele é um homem que ele está nos olhando de fora do tempo, ele está fora da história. Ele olha para todos nós e diz, nossa, como eles são atrasados. Perfeito. Deixa eu ajudar esse pessoal a chegar num ponto ideal. E aí ele quer realizar aqueles valores que são valores que não têm nada a ver com o povo brasileiro. Geralmente são coisas pensadas pelo Partido Democrata ou pela algum nicho da esquerda europeia, coisas que estão no debate público de vários países, não são nem unanimidade, né, mas que ele acredita, por aderir a essas ideias, ele acredita que é o futuro do Brasil. Perfeito. Doutor,
no Brasil, comparado ao resto do mundo, assim, como você vê, o que acontece no Brasil? A gente sabe que o ativismo judicial e o neoconstitucionalismo são fenômenos que, de natureza, são fenômenos mundiais hoje em dia. Talvez seja o grande fenômeno hoje da política, pelo menos do direito constitucional. O que acontece, então, no Brasil é igual ao que acontece no resto do mundo? Da mesma natureza, da mesma intensidade? Então, professor Alexandre, tem duas formas de atuar das Supremas Cortes, de acordo com a ordem constitucional. Existe aquelas em que o controle de constitucionalidade é difuso, como a americana, em que a Suprema Corte julga casos concretos e que a interpretação desses casos concretos se espraia para outros casos, mas que a Suprema Corte não vincula a tudo, né? Ela apenas dá uma sinalização e isso vai impactar no direito. Existe o controle de constitucionalidade concentrado, em que a Suprema Corte, como é o caso húngaro ou o caso alemão, ele julga só constitucionalidade, só julga em abstrato. Então existe o sistema confuso, concreto e o difuso. E no Brasil se diz que é o sistema confuso, é a mistura de concreto com difuso. Então, eles têm muito poder porque julgam casos concretos, julgam inclusive quem os fiscaliza, né? E ao mesmo tempo em que eles têm poder para decidir, como última palavra sempre, todas as questões relativas à Constituição, né? Aliás, todas não, as que o Supremo decide que são constitucionais. Sim. Até os critérios de julgamento para um caso da Suprema Corte são arbitrários. Quer dizer, é a própria Suprema Corte que decide quais casos, como, por exemplo, o requisito da repercussão geral. Ninguém sabe o que é repercussão geral, né? Mas é o Supremo Tribunal Federal que diz o que é repercussão geral. Então, além de tudo, eles escolhem o que vão julgar. É um poder sem precedente em nenhum lugar do mundo. E a formação dos ministros é muito consciente disso. Então, eles falam como um ministro disse que eles eram os editores da República, né? Quando Sim. havia uma coisa ruim, eles corrigiriam. O outro ministro disse que se um presidente tomasse tal ou tal medida, eles não iriam validar. Ou seja, as decisões do executivo estão em suspenso, esperando a autorização. Então, eles realmente se sentem... Outro disse que nós éramos um semipresidencialismo. O outro disse que eles sim foram eleitos democraticamente porque eles tinham a soma dos votos dos presidentes que os elegeram, né? Ou seja, tinham mais votos que todo mundo. Então, eles são poderosos, eles estão fora do controle democrático, do escrutínio do voto, eles estão fora do controle de outros órgãos, né? E eles sabem disso e se sentem assim e se expressam assim hoje, como em nenhuma outra corte. Não há nenhuma preocupação em disfarçar o avanço do poder dessa corte sobre os outros poderes. Certo. É seguro dizer que a Corte Constitucional Brasileira, o STF, é talvez hoje a mais poderosa do mundo, né? Em seu contexto. Não, isso não é só seguro, como é a posição, por exemplo, do professor Joaquim Gomes Canhotilho, que é um dos maiores constitucionalistas comparados. Ele diz que é a Suprema Corte mais poderosa do mundo. Só que ele dizia isso há 25 anos atrás. Se ele visse hoje, certamente, hoje que a Suprema Corte pode bloquear contas bancárias de pessoas que não estão sendo investigadas, que abre inquéritos, preside inquéritos que não têm fim, né? Com medidas cautelares que não têm fim, né? Que ele retira pessoas do debate público, retirando do Twitter, retirando do Instagram, retirando do Facebook. Então o poder dela se ampliou de forma muito aguda e realmente não há nada que possa ser feito institucionalmente. Certo. Doutor, o senhor é presidente do Tribunal de Ética da OAB, né? Que conhece muito bem, foi advogado durante muitos anos, conhece a classe jurídica brasileira. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a repercussão desse poder da Suprema Corte, do poder que a Suprema Corte assumiu na comunidade jurídica. Assim, o que a gente viu durante o seminário é que existe um clima, ao mesmo tempo, de impotência, de perplexidade, primeiro, assim, com perplexidade intelectual, pessoas de boa fé que querem entender, que conhecem as teorias, assim, são pessoas de boa fé que querem entender os princípios julgados e que conhecem as doutrinas, mas também uma sensação de impotência, de que chegamos a um momento em que parece que não há o que ser feito. Assim, como é que esse poder do STF é recebido, como o senhor vê, pela classe jurídica brasileira? Essa é a pergunta triste de responder, porque na realidade
esse momento que alguns chamam de juristocrático, ele foi preparado no Brasil como em nenhum outro lugar do mundo, há pelo menos 30 anos. Então, se você for para uma universidade em outro lugar do mundo, você vai ver as pessoas debatendo, sei lá, direito romano, lógica jurídica, argumentação, retórica, enfim, uma série de coisas que são necessárias para ser um jurista. No Brasil, as pessoas estão debatendo jurisprudência. Sim, interessante. Ou seja, os cursos de direito no Brasil se transformaram em cursos técnicos de jurisprudência. O sujeito aprende a jurisprudência, aprende que o que é certo é o que as cortes dizem que é certo. Então, o espaço para aquele debate que o Harold Berman chama de debate metajurídico, sim, ou seja, a ideia de que há um ótimo no direito, uma justiça com J maiúsculo, e que ele é um argumento crítico para julgar o direito positivo, sim, ele desapareceu por completo dos exames, dos concursos públicos, dos manuais, né? Então, esse momento foi muito preparado. A nossa classe, ela simplesmente, salvo honrosas e raras exceções, ela está absolutamente indiferente ao que está acontecendo. Indiferente. Acho que não, que está tudo bem. Mas você não acha que existe uma minoria de pessoas que percebem o que está acontecendo e que de onde pode surgir, talvez, eu não sei se dá para chamar de uma solução, mas uma resposta mais contundente ao que está acontecendo? O senhor vê esperança na classe jurídica brasileira? Olha, eu sinceramente não, né? Porque veja, há uns 25 anos, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal tem o mesmo poder que hoje. Né? O que mudou? Os juristas, os advogados, os promotores, etc. Hoje eu tive o desprazer de ler uma nota pública da ADPF, Associação dos Delegados de Polícia Federal, reclamando porque parlamentares criticaram na tribuna o trabalho de um delegado. E a nota tinha o seguinte tom: a imunidade parlamentar, ela não é um direito absoluto, que é uma coisa que, se você ouvir um jurista falando, você já sabe que é um idiota. Sim. Né? Não é um direito absoluto e ela não é desculpa para atacar o Estado Democrático de Direito, as instituições, etc., emulando exatamente o vocabulário do Supremo Tribunal Federal atual. Né? Eu acho que qualquer pessoa formada em direito não diria isso há 30 anos atrás. Seria vergonhoso. Né? Se você pegar os próprios livros dos ministros que estão hoje no Supremo, os livros que eles escreviam antes de ser ministros, você vai ver bem claro que a imunidade parlamentar é absoluta, etc. E o Alexandre de Moraes defendia até que ela poderia chegar até a apologia ao crime. Ela incluiria a apologia ao crime. Ela é total. Né? Total pelo que se fala. Né? Então, claro, a saída deve ser o que você está imaginando. A saída para isso é uma transformação cultural. Sim. Que vise uma autocontenção, né? Mas eu, francamente, não acredito que ela vá acontecer, pelo menos não comigo em vida. Certo. Eu queria, para a gente já encerrando, que o senhor falasse um pouco da conferência que o senhor deu, que o senhor apresentou casos concretos, de como que às vezes a gente está falando aqui em coisas que são muito teóricas, muito abstratas, e pode dar em algum estudante ou alguém que assista que a sensação de que trata-se de problemas mais filosóficos, mas que não tem consequência nos julgados comuns, ordinários do dia a dia. Eu queria que o senhor falasse um pouco, citasse um pouco casos concretos aqui de como essa doutrina se faz ver no dia a dia. Eu vou citar alguns exemplos mais sensíveis, até que não tem tanta relação com a minha palestra. Certo. Vou citar alguns julgados mais sensíveis e impressionantes. Por exemplo, há poucos anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional imprimir voto no Brasil. Sim. O voto físico. Né? Só que a Constituição foi feita por constituintes eleitos com voto físico. O Supremo Tribunal Federal legisla em matéria penal, né? Notadamente no caso da homofobia, a ADO 26, justamente. Né? E um caso, só para dar um exemplo, são tantos, né? Mas dar um exemplo recente, a descriminalização do uso da maconha, né? Em que houve um amplo debate na corte sobre a quantidade de droga que deveria ser descriminalizada. Né? Alguns trouxeram estatísticas e etc. O debate, quer dizer, claramente um debate de conveniência e oportunidade. Sim. Que é próprio da Casa Legislativa. Sim. Quer dizer, o que é melhor, o que é mais prático, o que é mais funcional. Claro, um claríssimo debate político.
né? Mas feito na Suprema Corte, né? E há também, professor, é bom que se diga para a gente se encaminhar para o final também, uma posição do Supremo Tribunal Federal, que é comum a todos os ministros praticamente, a ideia de que o parlamento ele está obrigado a fazer tudo que a Suprema Corte quiser. No seguinte sentido, um ministro tem uma posição qualquer sobre o aborto, ou sobre as drogas, ou sobre a criminalização da homofobia, ele acha que o parlamento tem que tomar determinada posição. Sim. Se o parlamento não toma, ele diz, não, na omissão do parlamento, nós vamos decidir. Que é o que está sendo feito agora na história do controle das mídias sociais. Quer dizer, não, como o parlamento não aceitou a proposta, nós vamos decidir. Ou seja, na cabeça deles, o parlamento tem que se antecipar às posições dos ministros e fazer o que eles querem antes que eles sejam obrigados a julgar. Eu realmente não sei como é o nome disso, né? Mas é uma situação difícil do ponto de vista democrático. Sim, sim. Bom, meus amigos, é isso. O seminário Futuro do Estado Brasileiro ele foi uma iniciativa do Instituto Arrecife. A sensação que fica de todos os que participaram do seminário é que há muito trabalho a ser feito, certo? Que ele seja o primeiro de muitos. E até mais.